Em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 7, a mensagem que Deus te diz hoje, queridos, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você, queridos, precisa de descanso? Eu não falo físico, não uma cama mais macia ou uma agenda mais leve. Não, queridos. Você precisa de um descanso em sua alma, paz no pensamento, alívio no coração. Você precisa parar de lutar com algo que te prende por dentro. Porque o medo, queridos, tem te sufocado. Sabe? Tem noites que você deita com o coração inquieto, com os olhos fixos no teto e uma lista de e se passando pela sua cabeça, não é? E se eu não conseguir? E se eu for rejeitado? E se eu acabar sozinho? E se o câncer voltar? E se esse for o melhor que a vida pode me dar? Ei, esse é o deserto do esse. Um lugar seco, onde o medo se alimenta da sua incerteza, das suas dúvidas, da sua preocupação com o amanhã. Hoje, queridos, Deus está vindo te resgatar deste deserto. Você crê? Hoje Deus vai libertar você das guerras do medo. O medo é uma prisão silenciosa. O medo, ele não grita, mas ele controla. Não aparece, mas domina. Você sabe o que tem que fazer, queridos? Seguir, obedecer, confiar, sonhar. Mas esse medo entra sorrateiramente e te paralisa. Não é mesmo? É por isso que o inimigo adora usar o medo. Ele sabe que se conseguir te prender com medo, você vai parar tudo. Você vai retroceder. Você vai se esconder. O medo, queridos, é uma falsificação criada por Satanás para substituir a fé em Deus. Enquanto a fé atrai a presença de Deus, queridos, para a sua circunstância, o medo, ele atrai o inimigo. A fé, ela te empurra para frente. O medo te empurra para trás. A fé liberta. O medo aprisiona. E o mais assustador é que o medo, queridos, cresce quando você o alimenta. Quando você se entrega a pensamentos de preocupação. Ah, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que esta enfermidade vai ser curada? Será que vou ver meus filhos bem? É isso, queridos, que o medo traz. Aí você está alimentando este medo. Quando você deixa de orar por causa da dúvida, você está fortalecendo o medo. Quando você deixa de avançar por medo do que pode dar errado em sua vida, você está adorando o IC, o medo. E a verdade é dura, mas ela precisa ser dita. Você ouve mais a voz do medo do que a voz de Deus, queridos. Porque a voz do inimigo parece mais alta. Porque você parou de alimentar a sua fé
e começou a alimentar este medo. Mas hoje isso muda em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele está te lembrando: eu não te dei espírito de medo. Medo não veio, queridos, de Deus. Deus te deu poder, Ele te deu amor, Ele te deu equilíbrio. Então por que você está vivendo como se fosse refém do inimigo? Lembre-se, o medo diz: você vai falhar. Deus, Ele responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O medo diz: você está sozinho. Deus te diz: nunca te deixarei, jamais o abandonarei. O medo te diz, queridos: você não é suficiente. Mas Deus, Ele declara: a minha graça, filho meu, te basta. Você precisa parar, queridos, de olhar para o problema e começar a olhar para Deus. Porque quanto mais você olha para os seus problemas, queridos, mais gigantes eles parecem. Mas quanto mais você olha para Deus, mais a sua fé, ela cresce. E se hoje for o dia em que tudo começar a mudar, queridos, e se você decidir não mais se render ao medo, e se você simplesmente der o próximo passo em fé, mesmo tremendo, mesmo com um pouco de medo, e se você descobrir que o momento em que pisa em obediência, o mar se abre diante de você, queridos, aí você já parou de pensar, queridos, que o seu maior medo pode ser o lugar onde Deus vai realizar o seu maior milagre. Mas para isso, você precisa se libertar desta prisão do medo, queridos. Não com força própria, não, mas com o poder de Deus. Ele já resolveu o seu maior problema, queridos, a sua eternidade. Se Ele cuidou da sua salvação, agora reflita comigo: por que você acha que Ele vai falhar com os detalhes da sua vida? Então diga hoje: chega! Chega de viver aprisionado. Chega de duvidar das promessas de Deus. Chega de deixar o medo ser o Senhor da minha história. Você tem um Espírito Santo habitando aí dentro de você. Você tem promessas escritas pelo próprio dedo de Deus. Você tem um Pai que nunca perdeu uma batalha. E Ele, queridos, está contigo agora. Se você crê nesta palavra, queridos, se esta palavra falou com você, então escreva nos comentários: eu estou livre do medo. Amém? Diga isto em nome de Jesus, e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.